boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem está ao vivo é boa noite. Se estiver aqui no mesmo fuso horário também, né? Tem pessoal que é lá do outro lado do mundo. Talvez mesmo ao vivo vai ser bom dia ou boa tarde. Oi, Franciele, bem-vinda. Bom, muito bom estar aqui mais uma vez e hoje falar de um assunto bem interessante. O título é Ai, que medo do novo. E muita gente diz assim, não, eu não tenho medo não, adoro novidade, adoro coisa nova. Será? E tem situações que eu vou falar aqui para vocês que nós não percebemos, que nós estamos com medo. Algumas coisas que nós apresentamos resistência. E é o medo da nossa proteção, né, daquilo que nós não conhecemos. Boa noite, é Rogério, né? Cleusa, Rodrigo, Vani. Deixa eu ver quem mais. E segue o plano, né? Isso aí. Então, o que vocês que estão aqui pensam disso? Oi, Lilian, boa noite. Vamos falar de medo do novo. O que é o novo? O que pode ser esse novo? Quem gosta de surpresa? Nem todo mundo gosta de surpresa, não é verdade? Por que será? Quem gosta de mudanças? Mudanças são assim, podem ser diversas, né? Podem ser mudanças mesmo de local, às vezes de residência, de trabalho, mas podem ser mudanças nas situações também, mudanças nos relacionamentos, mudanças de cenários políticos, por exemplo, que afetam aí outras coisas. Então, nós estamos o tempo todo passando por mudanças, não é? E por situações novas. Será que esse não é um grande desafio da vida? Né? Não é sempre a mesma coisa, a vida não é linear, eu sempre falo isso, nas palestras inclusive. Lembra, Rogério, na palestra lá que eu fiz para vocês? A vida não é linear. E aí, nós nos deparamos muitas vezes com muitas mudanças. Mudança de profissão. Algumas mudanças, algumas coisas novas, nós queremos, somos nós que escolhemos. Outras não. Outras chegam para nós. Não é? E mesmo essas que nós escolhemos para nós, muitas vezes nós enfrentamos dificuldade. Isso aí, lembra, né? É um desafio. Então nós enfrentamos dificuldade por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um projeto e é algo novo que eu nunca fiz, mas eu quero fazer. E aquela coisa, né? Vai com medo mesmo. Porque dá aquele friozinho na barriga, dá aquela insegurança. E até que ponto isso nos mantém no mesmo lugar e não nos deixa seguir adiante? Quando nós enfrentamos isso e conseguimos ir adiante, tudo bem, ok, aquele medinho que nos protege para nós avaliarmos bem os riscos. Mas quando o medo está maior do que os nossos sonhos, né, a coragem aí de enfrentar esse desafio não está suficiente, aí nós paralisamos e não realizamos aquilo que nós queremos. A Lilian falou, recomeçar é mais difícil do que começar? Depende, Lilian, porque na verdade tudo é um recomeço, né? E tudo é um começo, porque nunca é igual, mesmo que seja, né, nós falamos recomeço, mas na verdade é um começo, porque mesmo que você já tenha feito aquilo de alguma forma, você não é mais a mesma pessoa, né? O tempo passou, você aprendeu novas coisas,
outras coisas aconteceram, então é um outro começo. Nós nunca recomeçamos da mesma forma, né? Por exemplo, em relacionamentos, as pessoas muitas vezes se frustram bastante, depois dizem que não querem mais, que começar tudo de novo, mas nunca é igual, porque daí nós já aprendemos algumas lições e fomos mudando ao longo do tempo também. E é importante que nós aprendamos, né? Somos banidos de surpresa, Rogério. Deixa eu ver aqui. O primeiro passo dá medo mesmo, mas o pior é não ter tentado e fica na mente. Vou ou não? Aí Jesus nos ajuda. Tem situações bem desafiadoras na vida em relação ao novo. E tem esse novo que nós estamos falando aqui, que é aquilo que nós queremos. Quero esse novo, mas eu fico com medo, mas eu quero. E tem aquelas situações novas que nós não gostaríamos, que não são tão agradáveis, mas que nós temos que enfrentar. E são diversas situações, né? O luto, por exemplo, perder um ente querido, um amigo. É uma nova situação que nós temos que enfrentar. E agora? Como que eu vou seguir daqui para frente sem a presença física daquela pessoa que talvez estivesse comigo diariamente? É uma nova realidade. Esses dias conversei com uma senhora que ficou viúva e foi de uma forma assim muito inesperada, muito rápida, né? Um marido jovem e ela estava contando, né, como ela se sente, como está sendo para ela estar sozinha. Inclusive eles trabalhavam na empresa deles e agora ela tem que tocar isso sozinha não, né, sem ele, mas tem outras pessoas para ajudá-la. Então é uma nova situação, uma nova realidade, um novo formato aí de vida e que é desafiador. Então, de que forma nós enfrentamos esse novo? Porque esse novo pode ser muito agradável, mas pode ser também triste, pode ser difícil, pode ser algo que nós não gostaríamos de passar, né? São as crises que nós falamos. O novo pode ser, por exemplo, né, ser dispensado do trabalho, e aí você se depara com essa situação inesperada. O novo pode ser uma gestação, um novo bebê, o novo pode ser um novo relacionamento, pode ser um filho, por exemplo, que fala que vai estudar fora, que vai casar, vai sair de casa. O Rogério está dizendo, novo nos surpreende em todas as etapas da nossa vida, exatamente, até o final da vida nós vamos ter que lidar com o novo. E é muito normal o novo dar medo, porque é o que nós não estamos acostumados, né? E dá um medinho, aquele friozinho na barriga é muito bom, às vezes não tanto, né? Mesmo quando é uma coisa boa, dá um medinho, dá um friozinho na barriga. E quando não é, ele vem junto com outras coisas, né? Com a tristeza, como eu falei, no caso do luto, ou de uma separação, de uma traição, enfim, diariamente nós lidamos com o novo. Então, em algum momento nós vamos ter um medo. Todos os dias, se nós pararmos para prestar atenção, nós vamos ter um medinho de alguma coisa nova. Mas é aquele medinho que dá para lidar. E em alguns momentos da vida, nós vamos passar por aquele medo maior, né, de situações novas, mais desafiadoras. A Lilian, podendo viver o novo todos os dias, depende do posicionamento, exatamente. E quando esse novo é algo que nós não gostaríamos que acontecesse, é algo que nós vemos como negativo para nós, ou triste, ou às vezes uma perda financeira, né, um prejuízo aí também entra nisso e abala bastante, mesmo assim sempre vai ter, é sempre importante como nós lidamos com isso, né? Sempre vai ser muito importante o nosso ponto de vista, como nós nos posicionamos,
Porque, então nós temos que estar sempre alegres, felizes, sorridentes, mesmo quando as coisas ruins acontecem. Não, nós vamos ter dias tristes, nós vamos ter dias que nós não vamos estar contentes, mas é importante esse trabalho interno de fortalecimento para que nesses momentos desafiadores nós tenhamos a consciência do que está acontecendo e de como nós estamos. Então eu consigo perceber que eu não estou bem, que eu estou triste por algo que aconteceu, que eu estou com muito medo do que vai acontecer dali para frente. Mas eu consigo acessar os meus recursos internos, né? Que eu falo que é o nosso eu superior, que é o divino que há em nós, e também aquilo que nós já trabalhamos, como a inteligência emocional, por exemplo, né? E aí nós temos essa consciência e conseguimos então traçar estratégias, planos, por exemplo. A neurociência nos traz muita informação de como enfrentar momentos difíceis. Por exemplo, no luto, a pessoa tem uma tendência ali a ficar muito triste, entrar numa depressão, se ela, né, não quiser mais realizar as atividades dela, ficar focada somente nessa dor, nessa tristeza. E aí o que a neurociência nos traz? Que a atividade física é muito importante nesses momentos por conta de tudo que essa atividade produz no nosso organismo. Então, tanto os hormônios quanto os neurotransmissores que vão ser produzidos e distribuídos aí, né, adequadamente no nosso organismo, que vão nos permitir ter essa força e disposição para realizar as atividades do nosso dia a dia. Então nós não vamos nos entregar à tristeza. Mesmo triste, eu posso pôr um tênis e dar uma caminhada, que seja uma volta na quadra. Mas eu me coloco, quando eu tenho esse trabalho de autoconhecimento, eu me coloco nessa ação, nesse esforço, porque eu tenho consciência do que eu estou passando e de onde eu quero chegar. Eu não quero ficar assim para sempre. Eu sei que eu vou passar por um período difícil, mas eu quero estar bem depois. E o que eu faço para isso? Então, esse medo vai existir, né? Mas o que além do medo existe? Existem esses recursos, existe essa consciência. Deixa eu ver quem mais respondeu aqui. Comentou: temos que estar bem emocionalmente quando nos chega o novo. Como vamos enfrentar aquilo que nossos olhos veem? Acho que é isso mesmo. Né? De que forma nós vamos estar quando chegar esse momento desafiador, né? Que todos nós passamos. A vida é assim. E por isso que é importante trabalhar sempre essa consciência, expandir a consciência. Deixa eu ver se tem na infância, por exemplo, né? Quantas coisas novas que acontecem na nossa vida, mas não é só na infância, é a vida toda. E por que será que alguns de nós têm mais medo do que outros? Por exemplo, eu lembro que na pandemia foi assim, né, aquela situação difícil para todo mundo, e aí muitas empresas, as escolas também então se organizaram para que as coisas acontecessem no ambiente online, virtual. Meu Deus, eu percebi quanta resistência, quanto medo do novo. Muitas pessoas se queixaram demais, muitos professores, a classe de professores, eu acho que foi a que eu mais percebi resistência nesse momento. Mas eu tenho que ficar com câmera aberta, agora eu tenho que ficar aparecendo lá. E isso é um medo do novo. E por que umas pessoas têm mais medo do que outras? A gestação, por exemplo, muitas pessoas têm medo, não tem filho, não estou dizendo que são todas por isso, tá? Cada um tem a sua razão para não querer ter filho, mas eu já conheci pessoas que
não quiseram engravidar por medo daquilo que era um novo, completamente novo. Como eu vou lidar com isso, com uma criança e tudo que isso exige, né? Realmente exige bastante. A Lilian falou, acho que são as crenças. A Janice, linda, olha quem tá falando, né? Essa maravilhosa aí também. Na verdade, por que uns têm mais medo do que os outros? A causa desse medo são diversas causas. Então pode ser lá da gestação, dos medos que essa mãe sentiu e o bebê captou, né? O momento do nascimento, como foi esse nascimento? Será que foi algo muito traumático, que foi a força e, né, talvez houve ali um risco e esse bebê sentiu tudo isso? Então, será que ir para a vida é algo assustador? Ir para o novo é perigoso? Traumas na vida, principalmente na infância, como foram as mudanças que aconteceram na vida dessa pessoa, muito traumáticas, né? Essa criança sofreu muitas perdas e de que forma foi conduzido isso na vida dessa criança. E, claro, tem as questões transgeracionais também, que quem estuda sobre isso já sabe, né? Tem esse olhar que vai além da biografia da própria pessoa, do cliente. Então, há diversas causas e é importante identificar quando o medo ele está impedindo o crescimento, o avanço dessa pessoa na vida, e às vezes até a felicidade, porque a pessoa começa a se isolar por medo de relacionamento com outras pessoas. E quando esse medo está assim, é preciso dar uma atenção especial, buscar uma ajuda profissional, identificar a causa, ressignificar, fazer todo um trabalho terapêutico para que essa pessoa saia desse lugar, né? Que ela consiga olhar para a vida com mais segurança, para ela mesma, na verdade, né? Ela buscar e encontrar esses recursos dela, que todos têm, todos nós temos esses recursos. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui para falar. Crenças também, a Lilian falou aí, né? Deixa eu ver. Medo muitas vezes nos paralisa, ficamos estagnados, exatamente, Lilian. O medo, ele é importante, necessário, numa certa medida, para nossa preservação, para o nosso cuidado, para nós avaliarmos os riscos, e enfim. Mas numa medida, quando ele passa, né, ele deixa de ser funcional, passa a ser disfuncional na nossa vida. Então, é aí que nós precisamos cuidar, né, e redirecionar isso, transformar, se foram acontecimentos, traumas, enfim, transformar isso em força. Se foi decorrente de dor, que agora seja força. E tem a questão das crenças, que eu ia falar. Realmente, desde criança, por exemplo, ouvindo que... Vamos pegar um exemplo aí. Se a pessoa, por exemplo, tem uma questão de segurança, quando a pessoa é funcionária pública, por exemplo, né, concursada, e ela quer sair. Um exemplo que eu já vi acontecer. E ela queria ser empreendedora. Mas a família tinha pavor. Por quê? Porque era seguro ali. E a crença da família, que sempre falaram, é que tinha que entrar no setor público e ficar o resto da vida e pronto. E que qualquer coisa diferente disso não daria certo na vida. E a pessoa ficou assim, só que aquela coisa, o propósito, a missão da pessoa era outra, a pessoa estava mal, estava doente, não suportava mais estar naquele lugar. Ela precisou se livrar dessa crença que a limitava.
E é isso, e às vezes, agora entrando aqui na abordagem sistêmica, Bert nos traz alguns níveis de consciência, e essa é uma das grandes novidades que o Bert Hellinger trouxe para as constelações, para essa terapia sistêmica, são os níveis de consciência. Então nós temos aí a consciência individual, a consciência coletiva e a consciência do espírito. E nessa consciência coletiva, que é a consciência do clã, que nos leva a ficar ali, para fazer parte daquilo, nós temos que pensar daquele jeito e agir daquele jeito. Para nós fazermos diferente, sairmos ali, né, daquela caixinha, nós temos que ficar com a consciência pesada. Nós ficamos com a consciência pesada. Então, às vezes, para nós realizarmos os nossos sonhos, nós vamos precisar aprender a lidar com a consciência pesada. O que é a consciência pesada? Nesse exemplo que eu dei, a pessoa precisou ir contra aquilo que a família acreditava para ela se realizar profissionalmente e como pessoa também. Para ela reconhecer, sentir a força que ela tinha, a confiança nela mesma, né? Acreditar que ela era capaz, os sonhos dela e seguir o que ela realmente queria, o coração dela queria. E claro, né? Como fazer isso? Tem todo um processo. Alguns são mais radicais, batem a porta e tchau. Mas o ideal é achar um equilíbrio nesse processo, um caminho que não seja tão pesado, embora a consciência vá ficar um pouquinho pesada, porque às vezes irmos contra as crenças do clã, né, da família, tem algumas consequências. Aí nós temos que trabalhar bastante a nossa maturidade, a nossa postura interna para fazermos isso com muito respeito, com muita gratidão, sem rebeldia, sem revolta. Não é assim. É com gratidão, com respeito, mas com posicionamento, né? Como adultos. Não dá para uma criança ou um adolescente fazerem isso. São adultos que conseguem fazer isso. Mas é preciso ter esse trabalho bem feito de amadurecimento, de adultecer, né? Eu adoro essa parte do adultecer. Olha só, Lilian, deixa eu ler aqui seu comentário. Passei por isso, porém era CLT e fui contra a sociedade e meu pai, que foi o último a saber e não aceita até hoje. No meu caso, tive que pedir demissão para assumir meu papel de mãe que vivo hoje. Muitas pessoas, né, têm aquela ideia de que não pode, mas a gente está perdendo, está jogando no lixo essa oportunidade, mas para você é muito importante estar com seu filho, né? E cada um sabe o que é importante para si. É tão difícil julgar, querer que o outro viva a nossa vida, mas quando, né, nós falamos de pai e mãe, eles são maiores do que nós, é claro que nós temos sim que honrá-los com muito amor, muita gratidão, mas nós não precisamos fazer as escolhas que eles gostariam para nós, e às vezes nós vamos ficar com a consciência um pouco pesada mesmo para nós crescermos. Mas sempre, como eu disse, esse trabalho de olhar com amor, com gratidão, com carinho, mas saber se posicionar é importante para quem quer realizar os sonhos. Então a solução, né, para esse medo do novo, quando é o medinho que está ali na medida para proteção, ok, nós lidamos bem com isso, mas quando é esse medão que ameaça nos tirar do nosso propósito, do nosso caminho, ou que nos mantém presos a um lugar onde nós não queremos mais estar, é importante trazer isso à consciência, trabalhar bem isso e, se estiver muito difícil, sozinho, buscar ajuda, né? Às vezes, a ajuda vai ser uma questão técnica, né? Um aprendizado aí de alguma coisa específica. Às vezes vai ser uma ajuda na parte física,
Às vezes vai ser na parte comportamental, às vezes na emocional, às vezes na espiritual, né? Às vezes na psicológica. Então sempre ver qual é a sua questão, né? Qual é o seu medo. E aí buscar ajuda para solucionar isso, para te tirar desse lugar que a princípio é confortável, mas na verdade ele já está desconfortável, né? Antes a gente falava zona de conforto, agora a gente já fala zona de desconforto. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes agindo no piloto automático, repetindo padrões, e o medo também vem no nosso DNA, né? Até 4 gerações nós temos medos, traumas, mágoas, dificuldades, muitas dores emocionais no DNA. Então também pode vir dos ancestrais isso. Deixa eu ver aqui o Rogério. Hoje só CLT, porém gostaria de empreender, mas nunca tive a oportunidade. Mas é você que faz a oportunidade. Olha só. Que temos a idade, chegou, não dá para abandonar o emprego hoje, mas medo ainda não deixa tomar decisão. Então tem que se trabalhar para sair. Se você tem vontade, né, precisa planejar isso, colocar os seus objetivos, o prazo, e aí você vai fazendo o passo a passo, né? Traça esse caminho que você tem que realizar até chegar lá. Ok, racionalmente eu sei, mas eu não consigo dar espaço. Então vamos ver qual é o bloqueio. O que está te bloqueando? Isso aí é muito superficial, nós precisamos olhar mais profundamente para isso. É para isso que existem os terapeutas maravilhosos. Que nós vamos olhar profundamente, identificar a causa real disso. E aí sim, liberar esse fluxo, porque isso é o fluxo de vida, o fluxo de avanço, não é? Às vezes você está repetindo um padrão familiar, você está sendo leal a alguém do seu sistema, você nem está percebendo, que isso é inconsciente. Deixa eu ver o que mais aqui. Crenças, né? Crenças aprendidas. Falei também. Acho que é isso, gente. O que mais vocês querem compartilhar? Olha, e tem muito interessante a questão do medo. Eu tava pensando esses dias, porque geralmente os adolescentes, eles parecem que não têm medo das coisas, né? Eu lembro que eu era mais corajosa para algumas coisas. O meu filho tem 12 anos e ele vai no parque de diversões, ele quer ir, nossa, nos brinquedos mais doidos, em tudo. Hoje eu já não faço isso mais. Mas é porque também a avaliação de riscos é diferente e a experiência de vida também nos faz ver situações e coisas que acontecem e nos faz ficar mais, ter mais precaução. Deixa eu ver o que mais. O que me bloqueia hoje é a responsabilidade de manter a família, pois o que mais me deixa assim com medo é não ter tido uma profissão real ao meu mundo. Precisamos trabalhar o autoconhecimento, Rogério. Reconhecer mais o seu valor, a sua força de realização e naturalmente as coisas vão acontecendo, viu? Eu já te indicaria fazer barras de axis. Eu teve um cliente já mais maduro, acho que na faixa dos 60 anos, 55, 60 anos, e ele fez algumas sessões de barras. Eu acho que ele fez umas 10 sessões, e eu achei muito interessante ele falar, um homem maduro, com experiência, e ele disse assim, e ele não falava, porque geralmente, né, os homens
eles gostam das barras de axis porque não tem que falar muito essas questões, ficam mais quietos, mas depois eles acabam falando. E ele disse que ele estava com uma dificuldade de tomar a decisão, não especificou o que era, mas algumas decisões, na verdade, na vida. E já fazia tempo que ele precisava resolver algumas coisas e não conseguia, e aí com esse tratamento ele conseguiu, como a gente diz, pôr a casa em ordem, organizar essas coisas e de uma forma muito tranquila. Então achei muito bacana esse depoimento dele, porque é disso que nós precisamos. A terapia, ela é para isso, né? É para trazer, facilitar a nossa vida, trazer mais leveza, nos permitir realizar aquilo que nós desejamos para o bem, né? Aí o Rogério, mas ainda tenho sonhos que, se Deus me permitir, ainda quero concluir. E a vida passa muito rápido, muito rápido. Quando nós vemos, passou o tempo, não é verdade? Olha lá, estou ensaiando para marcar com você, digamos, bate-papo. Bate-papo não, uma sessão de terapia, Rogério. Olha só, para de se sabotar, perder tempo. Ó, Rogério, tem 55. Então, deixa eu ver aqui, perdi aqui os comentários. É pai e avô, meu Deus. Então, olha só, tá na hora de se priorizar também, né? Porque, olha, eu falo geralmente para as mulheres, mas os homens também. Quando nós nos priorizamos, nós nos tornamos melhores para nós e para quem está ao nosso lado. Então, às vezes, Rogério, você está aí tão preocupado com a sua família, né? Prover tudo que eles precisam e tá deixando você ali, seus sonhos, né, de lado. Mas imagina, você já é amado pela sua família. Se você ficar ainda mais feliz realizando o que você deseja, você vai ser um pai muito melhor, um marido muito melhor, um avô muito melhor. Porque quando nós somos mais felizes, nós somos mais agradáveis, nós transmitimos isso para a nossa família, para quem está ao nosso lado. Nós somos profissionais melhores. E então, eu, como cientista da felicidade, estudo bastante isso, e é incrível quando nós desenvolvemos essa habilidade, que é ser feliz, que nós achamos que é consequência, mas na verdade ela é a causa, na verdade ela é o começo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu realizar os meus sonhos, eu vou ser feliz. Não. Quando eu me fizer feliz, eu vou conseguir realizar os meus sonhos. Ah, como gostaria que isso acontecesse no estalo? Ah, mas aí ia ser muito fácil. Né? Tudo é processo. Tudo é processo. E nós precisamos nos permitir, porque é lindo esse processo. Nós vamos caminhando, subindo degrau por degrau. É muito lindo. Vale a pena, viu? Vale a pena. Vanessa, boa noite, minha querida colega terapeuta. Ai, Glaucia entrou também. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo acompanhar tudo, não, gente. Marcele. Aqui, ó, Janice. É preciso resgatar sonhos, por mais medo que tenhamos. Aos 60 anos comecei nova carreira, fazendo algo que queria quando ainda era adolescente. A vida lá atrás me levou por outros caminhos. Ah, e, gente, a Janice, minha colega terapeuta maravilhosa, minha amiga do coração, trocamos muitas experiências e conhecimento. E é lindo ver, sabe, esse crescimento dela, você vê? Ó, mas hoje caminho por onde ando.
Janice, quando você olha, você fala assim, ela já aprendeu tanta coisa, já fez tanta coisa na vida, né? E tá aí, ó, aprendendo mais, né, Janice? Crescendo mais. Cada dia nós nos descobrimos mais. É muito lindo. Por onde quer, eu digo, né? Caminha por onde quer. Isso aí. E podendo ser você, né, Janice? Podendo falar, sorrir. A Janice é das minhas. Extrovertida, dá risada. Nossa vibe é essa, né, Janice? Olha aí, a Marcele, gente. Outra colega terapeuta maravilhosa. Eu com 62 estou vivendo a melhor fase da minha vida. Uau! Encontrou um novo amor também, né, Marcele? Marcele já fez live comigo e contou essa história dela. Quem quiser assistir, olha no meu feed aí que vai achar a nossa live. Que história de vida, viu? Marcele, muito legal. Parabéns. Então, quem tá aí meio desacreditado do amor, assiste a live da Marcele. A Lilian, quanto depoimento inspirador, não é? Às vezes a gente acha que, isso é coisa de livro, de novela, e não é não. Não é não. É possível para quem realmente decide olhar para isso, decide fazer a mudança necessária. Nós vamos ter que encarar algumas partes nossas que estavam ali, que nós quisemos talvez deixar ali guardadinhas, porque para ter resultado diferente, nós temos que fazer algo diferente, nós temos que resgatar partes nossas que precisam ser cuidadas e fortalecidas. Então, o processo pode ser um pouco doloroso em alguns momentos, mas não mata não, tá? Não mata não, pode vir. Nem fica roxo. Pode vir. Gente, então é isso. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Não. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Adorei. E eu vou fazer outra live. Deixa eu ver aqui. Marcele, as terapias nos ajudam muito. Essa moça é maravilhosa. Se permitam, eu recomendo a Paula, pode te ajudar. Obrigada. Obrigada, Marcele. Eu estou vendo, porque eu vou ter uma viagem, então estou reorganizando a agenda aqui. Pretendo fazer outra live na terça-feira. Um recadinho super importante. Eu vou ter vou dar uma palestra gratuita pelo Zoom no dia 15, quarta-feira que vem, sobre saúde mental, por conta da campanha do Janeiro Branco. Então, quem quiser participar, me manda no direct que eu vou incluir num grupo. E nesse grupo do WhatsApp é que eu vou mandar o link dessa palestra, tá bom? E então é muito importante que me mande aqui pelo direct, porque eu não vou colocar o link aqui, não vai ser live aberta no Instagram, tá bom? É isso. Quero agradecer a participação. Por favor, compartilhem. Quantas pessoas precisam refletir sobre isso, abrir o olhar, expandir a consciência para fazer mudança e realizar os sonhos, ir atrás dos seus objetivos. Muitas pessoas. Então, tenho certeza que você já pensou, pelo menos 3 pessoas aí que vão se beneficiar com essa live. Compartilhem, tá bom? Um beijo e ótima noite para todos.